Missão de vida na nova terra é o tema dessa live hoje e eu vou direcionar vocês em relação aos caminhos para encontrar essa missão, o que significa essa missão e por que existe tanto espaço para uma percepção distorcida do que é missão de vida, ao mesmo tempo que dentro de nós existe algo que nos impulsiona para a busca dessa missão. Missão de vida é algo que, na minha caminhada, se manifestou de uma forma impressionante. E eu fiz todo esse caminho, toda essa trilha da missão. E é isso que eu vou contar aqui para vocês nessa live, que está cheia de insights para vocês encontrarem esses caminhos tão importantes nessa trajetória. Vocês ouvem a minha voz, me ouvem bem, por favor, me sinalizem, vocês que estão aí já, para nós começarmos oficialmente a falar de pontos aqui tão importantes que os venusianos, inclusive, trouxeram em uns toques assim que vai mudar tudo na percepção de vocês aqui nessa caminhada. Vocês me ouvem bem? Tudo certo? Maravilha! Gratidão! Honiwa, 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 saudações a todos que estão aqui chegando nessa live, onde nós vamos falar de missão de vida e como conectar essa missão de vida na sua própria prática. O que é essa missão? Como encontrar? Como investigar? E eu vou falar para vocês como aconteceu comigo e também vou trazer aqui alguns aprendizados da minha própria jornada ao longo desses 25 anos de espiritualidade e que pode fazer toda a diferença na vida de vocês. Primeiramente, eu quero te dizer aqui, você que está assistindo, que a missão de vida, por mais espiritualista que eu seja e que eu tenha acessado isso há muitos anos, a missão de vida na minha caminhada, ela perpassou por um caminho comum da própria matéria. E eu tenho certeza que você vai conseguir se identificar com a minha trajetória e muito provavelmente começar a perceber em que fase você está. Eu não estou aqui para entregar ou te dizer qual a sua missão, mas eu estou aqui para te dizer qual é o caminho para que você manifeste a sua missão. Quais são os erros, quais são os equívocos, quais são as percepções distorcidas do que de fato é a missão de vida e por que ela está sendo chamada tão fortemente nesse momento planetário, quando a nova Terra está se manifestando e a missão de vida tem tudo a ver com a nova Terra. Então, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês o porquê que nesse momento nós estamos sendo chamados para descobrir essa missão e para manifestá-la. Primeiro ponto, toda a transição planetária já está num nível em que nós não estamos mais sendo convidados a trocar horas de trabalho por dinheiro de uma forma, como é que eu posso dizer? Em que você está ali só doando a sua hora por um dinheiro que não te traz, que a partir desse servir não te traz realização, não te traz alegria. Me falem aqui, quem é que está aqui que trabalha com espiritualidade e quem não trabalha com espiritualidade, só para eu saber quem está aqui nessa live, eu ter uma ideia dessa diferença. E quem está na vida corporativa e não faz nada, não tem um servir associado à espiritualidade. Por favor, coloquem aqui, só para eu ter uma noção de quem é que está aqui dentro dessa sala, tá bom? E já eu vou falar aqui com vocês sobre isso. Então, vamos lá. Nós estamos sendo convidados nesse momento pelo planeta para que nós encontremos o nosso poder de servir. Esse servir não necessariamente ele esteja associada a você ter uma prática financeira com a espiritualidade, tá? Esse servir, ele tem muito mais a ver com realização, com movimentos e modificações da sua realidade, mas não só isso, com aquele lugar muito especial que diz respeito a eu contribuo para algo, eu sirvo ao crescimento
planetário. Eu estou aqui para contribuir para uma nova Terra. Essa é a verdadeira missão que nós estamos sendo convidados a manifestar. E percebam, não por acaso, todos os momentos em que você serviu e fez uma boa ação para alguém, ajudou alguém, você foi banhado por um sentimento muito profundo de realização. Nossa, eu servi a alguém. Só que não é só o ato de servir e de atuar em alguma circunstância, é também o como essa prática te remete a uma cura pessoal. Porque se assim não for, você está trabalhando somente na sua carência e no ego. Tipo, eu ajudo outra pessoa para me sentir bem, porque eu sou muito carente e eu preciso que o outro me agradeça e me ame para eu me sentir amada. Então, assim, não é esse o ponto que a gente está falando. Vamos falar da prática do serviço em que eu auxilio, eu contribuo, eu me sinto útil, eu sinto essa realização e essa troca daquilo que eu pude contribuir irradiou para o meu próprio campo algo que me fez super bem e que me trouxe aqui uma certeza de que esse é um caminho que eu quero seguir. Essa prática em si, ela pode estar associada a qualquer tipo de movimento de troca, seja ela associada a um trabalho não monetário ou a um trabalho monetizado, né? Ou com uma troca financeira. Se você, dentro do seu projeto de vida, você tem espaço, você gosta de trabalhar com algum serviço mais material, né? Você está numa empresa, você está ali trabalhando nessa empresa, vivendo o seu mundo corporativo, porque você se sente confortável e isso te faz bem, você gosta de trabalhar ali. Esse é um ponto que a gente precisa entender que é um caminho que não deve ser deixado. Quando você não gosta de trabalhar em algum lugar, você tem que buscar o seu processo de autocura interno para compreender o que te faz estar dentro de uma estrutura de trabalho que te faz não sentir realização, ok? Veja, eu estou deixando aqui algumas perguntas importantes porque eu vou amarrar com vocês um caminho muito precioso que é aquele que eu encontrei na minha caminhada e que não necessariamente você precisa trabalhar como terapeuta, porque existe uma associação muito estereotipada das terapias holísticas que servir à luz, que trabalhar e que viver a sua missão ajudando o outro, necessariamente está atrelado a você ser terapeuta. E eu quero mostrar para vocês a minha caminhada e exatamente o caminho desde o momento em que eu ainda trabalhava em empresa e qual foi essa descoberta e como que eu encaixei a espiritualidade e o serviço planetário, aquilo que me fazia bem e aquilo que eu conseguia de fato contribuir para um mundo melhor. Então, o primeiro ponto, a nossa prática de atividade aqui na Terra está associada a um autodesenvolvimento. Então, gente, não tem, quando a gente está aqui na vida material trabalhando, existe um caminho e esse caminho ele é para desenvolvimento pessoal e ele é meio para que você, de fato, manifeste aquilo que você veio fazer, porque independente do trabalho, você consegue trazer o bem e manifestar uma contribuição para o mundo, um serviço, algo que você se sinta útil, que você se sinta de fato fazendo bem para o próximo. Então, se você está dentro de uma atividade que não te faz bem, que você está ali se sentindo violentada e etc., primeiro ponto, antes da gente começar a entrar aqui, faz uma análise na sua própria vida do porquê que você se sente dessa forma. Se é de fato a atividade ou se existe um lugar somatizado, se existe um cansaço, porque eu vejo muitas pessoas achando que devem largar os seus trabalhos e simplesmente virar terapeuta e que ali vai estar a resolução de todos os problemas. E quando chega ali naquele outro universo, existem outros desafios que se apresentam. Então, não é a atividade. O que eu quero dizer aqui para vocês, o primeiro ponto dessas informações que eu estou trazendo para vocês, missão de vida não está atrelada à atividade. Não está atrelada com o que você faz efetivamente. Então,
Tem muita gente que confunde missão de vida com o que você está fazendo. Então, é muito fácil. Quando você pensa nisso, você fala assim, atividades que você ajuda o outro, que você é curador, que você intermedia, atividades de missão de vida. Atividades em que você trabalha materialmente, vendendo algo, fazendo um tipo de serviço que não tem nada a ver com espiritualidade, é um trabalho que não é missão de vida. Então, primeiro ponto, vamos dissociar isso agora. E vocês vão entender por quê, porque a gente vai conectar essas informações para vocês perceberem que a nova Terra está chamando para novas configurações de serviço. E todas, mas todos os tipos de configuração de serviço, você pode atuar espiritualmente. E você pode, através de tecnologias cósmicas, ser canal de transformação para a nova Terra. Então, premissa número 1 é dissociar a ideia de que missão de vida tem a ver com a atividade em si. Primeiro ponto. Segundo ponto que nós precisamos entender. A missão de vida, ela não é fixa. Ela se transforma no decorrer da caminhada. Então, a missão de vida, ela não é uma resposta única de uma atividade que você vai encontrar e você vai ser feliz e vai se realizar e vai viver a abundância. Primeiro ponto, ela não é uma atividade, ela é uma forma de ser canal para a contribuição para a nova Terra. E o segundo ponto, ela não vai ser fixa, porque cada vez que você finaliza uma etapa e você se transforma, porque a missão ela vem a partir de um serviço que te transforma ao mesmo tempo. Quando você se transforma, muito provavelmente essa missão também está se transformando, porque a nossa realidade externa reflete a nossa realidade interna. Então, à medida que eu vou vivenciando aquela experiência e vou me transformando, eu vou sentindo o desejo, aquela força interna de ânimo para, a partir de agora, fazer uma modificação e abrir um outro leque ou um outro caminho. Então, a missão de vida, ela também é um processo muito vivo. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, só para a gente ter uma visão mais clara, e antes até de eu poder contar essa minha história, é que você não encontra a sua missão de vida, você trilha a sua missão de vida. E isso faz toda a diferença, porque se você acredita que você precisa encontrar a sua missão de vida para aí então trilhá-la, você vai ficar paralisada aqui nesse lugar de vazio, de nossa, eu ainda não encontrei, né? A maior parte das pessoas que perguntaram, que eu deixei a caixinha lá, é assim, como investigar, como encontrar, como descobrir, quando, o que está acontecendo nesse momento? O seu foco está sendo encontrar uma resposta para daí então você saber para onde vai e essa resposta não vai chegar. Sinto informar, porque a verdade é que a missão de vida ela se trilha. Primeiro você começa a trilhar a própria espiritualidade, o seu autodesenvolvimento, e aí existe algumas chaves muito importantes que eu vou contar aqui para vocês nessa live, que pode fazer toda a diferença nesse processo, e que foi exatamente o que aconteceu comigo. Mas primeiro você trilha algo, você começa a praticar sem mesmo saber para onde que você está indo especificamente. E quando você entra nesse fluxo, você vai encontrando as direções, porque na verdade a missão não é um lugar onde você tem uma estrutura palpável, estruturada de uma atividade em que você vai atuar. Ela não está associada a uma ferramenta terapêutica, ela não está associada a um tipo de trabalho específico. Ela está associada à sua própria caminhada. A sua caminhada sendo o canal de transformação da nova Terra. E isso pode acontecer em qualquer tipo de atividade que você estiver inserida. Bom, antes de ir já para todos esses finalmente, desses insights que eu quero trazer para vocês, eu quero avisar que nós vamos ter uma ativação hoje de alinhamento com a missão de vida. Então,
fica aqui, se você chegou agora, aproveita para receber essa frequência dos cânticos venusianos, dos códigos venusianos, para que você possa se alinhar, para que você possa despertar dentro de você esse movimento. E agora eu quero contar para vocês um pouco sobre a minha caminhada, para que a partir dessa caminhada vocês consigam perceber o que aconteceu e quais são os momentos de insights que você pode estar tendo na sua jornada, na sua própria missão. Então, primeiro ponto, eu trabalhei no mundo corporativo. Para quem não sabe, a minha formação original é arquitetura, eu sou arquiteta. Todas as minhas atividades, tudo que eu fiz na minha jornada, eu buscava encontrar e unir aquilo que estava, aquilo que poderia gerar uma melhor contribuição para outra pessoa. Então vamos lá. Um primeiro trabalho que eu fiz foi fazendo projetos de ambientes de interiores, que era uma coisa que eu não gostava de fazer, porque eu estava ali fazendo toda uma entrega, só que ali naquele momento as pessoas elas estavam super preocupadas com a parte material, com a cor, aquela cor era estética, aquilo não gerava paz interior, aquilo não gerava harmonia. E foi a partir daí que eu comecei a aplicar esses movimentos mais espirituais e energéticos na minha prática como arquiteta. Então, tudo que eu fazia era para trazer a consciência de que nós podemos ter uma harmonia na nossa própria vida, em tudo. Então, o meu serviço ali de um atendimento, de ouvir um cliente, ele estava dentro de um lugar que eu me conectava com a espiritualidade e pedia que eu fosse um canal para gerar uma contribuição para a felicidade da outra pessoa. E para essa felicidade da outra pessoa, conseguir ter uma harmonia familiar, conseguir encontrar o seu próprio propósito. E mesmo ali fazendo projetos, eu estava vivendo a minha missão. Ali foi uma primeira camada. A partir daquilo ali, eu comecei a expandir para projetos ainda maiores, projetos em que eu fui trabalhar em habitação de interesse social. E dentro desse contexto, dentro de empresa, recebendo o meu salário, todas as vezes que eu estava ali fazendo um projeto ou me conectando com uma comunidade, eu emanava códigos, eu emanava vibração para essa comunidade. Vários desafios materiais estavam ali, mas percebam que você pode perpassar pela mesma atividade que você está servindo, olhando com os olhos de quem quer contribuir para o crescimento, contribuir para a felicidade, ou você pode só entender que você está ali para fazer um trabalho material. E eu poderia dar vários exemplos aqui. Se você trabalha, tem uma padaria, você pode entregar os seus pães com amor. Se você tem um tipo de alimentação, você pode aplicar sustentabilidade. Eu depois fui fazer, aí vou mudar um pouquinho só para vocês terem essa percepção. Eu depois fui trabalhar com empreendimentos de novos negócios, com supermercado. E trabalhava dentro de um lugar completamente de cálculo, visando o lucro daquela estrutura. Gente, vocês sabem o que eu comecei a trabalhar com a minha equipe, porque aí eu já não estava dentro da área mesmo de busca, né, ativa do projeto em si. Eu tinha uma equipe e eu criei um espaço extremamente agradável e favorável. Então eu trazia reflexões, eu fazia uma conexão inicial no início do dia, eu trazia sempre um olhar ambiental para a escolha daquele imóvel, sempre trabalhava a minha equipe para entender que, na verdade, as relações precisavam ser equilibradas e saudáveis, que sempre existe um caminho para que seja bom para todas as partes. Então, eu comecei a praticar a sustentabilidade, não só da natureza em si, mas a sustentabilidade das relações humanas. E ali, gente, eu já estava atuando muito fortemente na espiritualidade. E eu conseguia utilizar as tecnologias cósmicas para irradiar, para harmonizar aqueles espaços, para harmonizar pessoas, para harmonizar grupos. E a todo lugar que eu estava, mesmo trabalhando na minha prática material, eu me colocava a serviço para atuar para a construção de uma nova terra.
E esse caminho ele foi muito importante para que eu pudesse perceber que, na verdade, a missão ela não estava atrelada em uma atividade, porque eu mudei para várias atividades diferentes de uma mesma área de trabalho, que era arquitetura, e eu consegui servir de formas diferentes. Só que, onde é que está a chave que eu quero trazer aqui para vocês? Quando você se associa a trabalhos espirituais ou comandos estelares, e aqui é o caso que para mim é a grande chave que muda tudo. Quando você se associa e começa a trabalhar com tecnologias que vai expandindo a tua consciência em relação ao que é a nova Terra, o que é o crescimento e o autodesenvolvimento, ou seja, da mesma forma que você está ali aprendendo um trabalho, uma tecnologia para atuar no outro, você está se trabalhando, se desenvolvendo, porque não existe a prática da missão de vida sem o autodesenvolvimento pessoal. Como eu disse a vocês no início, se eu só estou ali para ajudar o outro e não estou tendo uma troca, um movimento que me gere esse movimento de troca mesmo, é ego, é necessidade, é carência e é fazer pelo outro para que o outro me agradeça, para que eu me sinta bem por conta de uma carência interna. Então, a missão, ela é uma caminhada em que você junta o seu desenvolvimento pessoal em ser canal para auxiliar todo aquele ambiente, para servir ao próximo em relação ao seu próprio desenvolvimento e qualificando essas relações a partir de um olhar sustentável, equilibrado entre o dar e o receber. Esse movimento, ele tem muito a ver com o aprendizado e com o serviço da nova Terra, com o aprendizado pelo amor. E é exatamente na sua conduta, na maneira como você se coloca no mundo, na maneira que você interage com clientes, com parceiros, com colaboradores, é que você começa, de fato, a transformar as questões internas das relações que precisam ser curadas dentro de você, que vem lá da sua disfunção de pai e mãe, que vem lá das suas vidas passadas, que vem lá dos seus emaranhados sistêmicos, que vem lá dos seus registros de infância, da sua adolescência conturbada. Então, essa prática do serviço, utilizando as trocas do dar e receber, a própria moeda financeira, faz sim parte do seu próprio aprendizado da prosperidade aqui na Terra. E tem a ver, inicialmente, essa troca financeira, na verdade, ela é uma forma fácil de você entender o que é o movimento do dar e receber, para que, dentro de configurações subjetivas, ou dentro de um trabalho em que você está fazendo uma entrega que não é material, mas sim promovendo um bem-estar, sendo canal de ativação de códigos para uma outra pessoa, tendo retorno financeiro ou não, o que acontece? Esse movimento do serviço também gera uma transformação, uma energia de gratidão, uma energia de prosperidade, para que você comece a encontrar caminhos, para que você comece a trilhar essa sua caminhada de uma outra forma. Ora, eu anotei alguns pontos aqui, quando eu estava conectada com os venusianos agora há pouco, fazendo essa preparação, e o que eu quero dizer a vocês é que essa missão, ela precisa iniciar a partir do seu desejo de servir e contribuir para algo melhor. Então, o primeiro ponto aqui é você entender que não é atividade e que toda atividade que você está inserida, ela pode ser oportunidade de serviço e de canal e de missão de vida. Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai encontrar ela na prática e não dentro de um preparo para que você esteja pronto. Tem muita gente que faz cursos e acha que tem que se preparar, e aí de uma hora para outra larga tudo, faz uma transição de carreira e chega lá naquele momento de você estar servindo de fato, só que você encontra outros desafios que você não estava
pronta para vivenciar aquele momento. Então, não é sobre você encontrar e a partir de agora virar o seu caminho para um outro lugar. É uma sobreposição. Primeiro você trabalha em conjunto com a sua própria prática, vivendo a sua matéria, depois você vai inserindo uma nova percepção de mundo, de serviço, e a partir daí algo acontece, porque no caminho desse processo de cura, e isso pode ser acelerado com tecnologias cósmicas, que já já eu vou falar um caminho muito importante, que é exatamente esse que aconteceu comigo. Quando você utiliza isso, você começa a despertar os seus principais potenciais. E esses potenciais, eles são talento, em que você percebe algo que você faz, ou é a palavra, ou é a comunicação, ou é uma forma de tocar, de abraçar, de movimentar. Você começa a perceber que existe um talento que você carrega. Eu, particularmente, vim com um talento muito forte da comunicação, da expressão. E esse talento da comunicação e da expressão é exatamente o meu maior desafio, é onde está o meu projeto de cura. E aí eu vou dizer a vocês que existe uma ligação direta da missão de vida com o seu grande desafio. Porque o talento e o desafio, na verdade, eles fazem parte da própria missão. O talento diz pra gente assim, ó, olha, por aqui, porque aqui é um lugar que você gosta de fazer, aqui é um lugar que você sente uma força muito grande de direção. Mas é exatamente nesse lugar que está o seu maior desafio. Se você for parar para observar, nesse lugar vai ter algum aspecto ligado à tua história, ligado à tua infância, ligado a algum medo, ligado a uma insegurança que você precisa transcender. E aí, gente, existe um lugar muito interessante nessa caminhada da missão de vida, que quando eu falo de tecnologia venusiana, falo de mandalas de ascensão, eu nunca consegui enquadrar essas formações, né, em um curso técnico holístico. Eu nunca consegui apresentar isso como um trabalho que é mais uma ferramenta para que você, terapeuta, comece a trabalhar e auxilie os outros e vai trazer o benefício XYZ. Eu nunca consegui apresentar a formação das mandalas de ascensão, por exemplo, como uma técnica terapêutica. Porque, na verdade, todo o projeto que foi trazido pelos venusianos e que entrou na minha própria vida, mudou a minha própria história, eles, a partir do momento que eu estava ali servindo, praticando, encontrando meios de ser canal de transformação aonde eu estivesse, independente da atividade que eu estava fazendo, junto dessa espiritualidade, eu fui me conectando com esse campo, com essas energias. E o comando cósmico venusiano passou a se apresentar, a minha família cósmica começou a se apresentar. Então, a primeira pessoa que viveu na própria prática a integração dessa tecnologia como veículo de como veículo de manifestação da missão de vida foi eu mesma. E eu percebi que essa atividade ela não era fixa, eu poderia aplicar isso em qualquer circunstância que eu tivesse. A minha missão ela não precisaria ser encontrada, primeiro tem que partir de um desejo de servir, primeiro tem que partir de um desejo de se posicionar e de ser canal, independente do trabalho que você está fazendo. E a partir desse momento, perceber que quando você escolhe trabalhar com uma tecnologia cósmica, como, por exemplo, a tecnologia venusiana, que tem um viés de desenvolvimento da missão e do serviço planetário, o que acontece? Você começa a se curar, a se tratar, começa a ter insights de como trabalhar com isso na sua própria prática material. Porque, afinal de contas, quando a gente fala de ascensão, que é o próprio projeto da tecnologia venusiana, nós estamos falando de integração da matéria com o espírito, nós estamos falando de manifestar a espiritualidade na matéria. E a missão, ela vai ter esse viés de conexão de matéria com o espírito, independente do aspecto material que você esteja desenvolvendo, mas a espiritualidade, ela coexiste, o seu desenvolvimento pessoal, ele está ali junto.
E a missão, então, ela vai se transformando, ela simplesmente evolui. Em um dado momento da minha trajetória, eu percebi que eu já estava sendo canal de comunicação para outras pessoas, mostrando que é possível servir de forma espiritual, é possível você fazer qualquer tipo de atividade com a própria espiritualidade. Eu comecei a ensinar, então, o que eu fazia, quais eram. Eu lembro que um dos primeiros movimentos que eu fiz foi ensinar como fazer um ancoramento pessoal de conexão, para que você tivesse ali aberto para sentir a espiritualidade na sua prática diária. Depois disso, eu comecei a atender como terapeuta em paralelo, porque as demandas eram tão grandes, eu não escolhi de uma hora para outra me tornar terapeuta. Simplesmente as pessoas me pediam que eu ativasse aquilo que eu fazia. As pessoas dos quais eu conversava, eu falava ali de espiritualidade, até mesmo na minha prática do dia a dia, da matéria, do meu trabalho, elas pediam que eu direcionasse, que eu auxiliasse, e eu comecei a fazer alguns trabalhos paralelos. E não só isso, pessoas que começaram a acompanhar o meu trabalho e que eram terapeutas começaram também a me pedir que eu ensinasse como eu fazia aquilo ali. Então, a minha missão, ela começou a ser direcionada para esse caminho. E quando esse caminho ele começa a manifestar, eu começo a encontrar um lugar de poder pessoal. Eu começo a encontrar um lugar do meu próprio talento e as coisas começam a fluir. E obviamente que nesse caso, com mais de um ano de transição, fazendo um tipo de trabalho junto com o outro, eu percebi que isso aqui ganhou força e que isso aqui direcionou a minha trajetória para um outro lugar. Então, eu sempre entendi como a missão de vida como um fluxo e não como, ai, não sei o que eu vou fazer, né? Sei lá, perdi o emprego, não sei o que eu vou fazer agora, tô sem saber, eu vou trabalhar com isso porque isso é espiritual e é algo que eu gosto. E não, ali vai ter uma cura também profunda. Então, se você é terapeuta e você também está encontrando grandes desafios no seu serviço, que você observe que isso é uma grande oportunidade de desenvolvimento, porque onde está o seu talento e o seu poder está uma grande chave de cura e transformação pessoal. As mandalas de ascensão, elas trabalham com esse viés da missão de vida, para que você consiga trilhar uma caminhada em meio à sua vida material, porque eu sempre trago essa percepção de que você precisa integrar a sua matéria com a espiritualidade. Não tem essa dualidade de separação em que você ou está trabalhando espiritualmente ou estou trabalhando materialmente sem essa interconexão. É um lugar que te prende num aspecto dual, porque a sua própria vida ela tem que estar irradiada da espiritualidade, e a própria espiritualidade ela tem meios materiais para ser alcançada também. Então, quando a gente fala, por exemplo, de ferramentas cósmicas em que você vai se conectar, você vai sentir aquela energia, você vai aprender a ser canal de radiação de códigos, você vai aprender a ser canal de cura e transformação, independente de onde você vai aplicar isso, você se torna canal para qualquer tipo de atividade que você está se desenvolvendo. Então, o comando venusiano ele tem esse trabalho muito forte de trazer, você pode servir ao comando, quando você sente esse chamado muito forte, e aí vem a primeira objeção, mas eu não quero ser terapeuta, esse trabalho é para terapeutas, que você perceba que você não pode ser que você não esteja sendo chamada para ser terapeuta nesse momento, ou da forma como você construiu de idealização do que é ser terapeuta. As coisas elas precisam ser trilhadas, para que depois de serem trilhadas, você começar a encontrar as respostas. Por isso que a nossa missão ela é permeada pelos chamados internos. E ela muitas vezes é bloqueada pelas nossas construções mentais de escolhas materiais. Então você para e fala, não, mas isso é para terapeuta, eu não quero ser terapeuta, eu não me vejo nisso, então eu não vou me desenvolver nesse processo. Então, o que eu quero trazer para vocês existe um fluxo que ele se abre. A espiritualidade, ela é um caminho que precisa ser trilhada
incorporando dentro da sua própria vida, dentro de você o desejo de servir, de ser canal ao próximo, e a partir daí você começa a trilhar a sua missão. Quando você trilha essa missão, você começa a encontrar os seus talentos, você começa a vivenciar os seus desafios pessoais e a partir daí você vai encontrando os seus poderes, aquilo que você sente que você veio fazer. Hoje, o que eu sinto é que eu estou exatamente onde eu devo estar. E eu não sou terapeuta, eu estou aqui servindo dentro de um caminho de missão que foi muito mais amplo, que permeou várias atividades diferentes, mas que sempre teve como base o desejo de ser canal e que sempre teve como base, ainda quando eu achava que eu não ia trabalhar com isso, sempre teve como base o estudo e a busca do desenvolvimento espiritual, independente do ser terapeuta ou não. Então, quando nós estamos vendo, vou falar aqui de três pilares que eu acho que são bem importantes da tecnologia venusiana, que é, primeiro, o autodesenvolvimento multidimensional. Então, independente se você vai trabalhar com isso ou não, o conhecimento que está ali, a biblioteca viva que está ali, os códigos que você pode se auto-aplicar, se autodesenvolver, já te colocam num ganho significativo, independente do trabalho que você está fazendo. E essa é uma primeira porta que se abre para você começar a ter ferramentas que você utilizava em outras civilizações. Não se enganem, quando a gente fala de Atlântida, Lemúria, Egito, todas as atividades materiais elas existiam, porém sempre com um viés espiritual e cósmico, sendo sempre canal de intermediação para uma sociedade justa, para um crescimento. Você pode pensar assim, mas onde eu trabalho é tudo muito mais complexo. Sai desse lugar de pensar isso. E até mesmo na prática, para quem é terapeuta e está me assistindo aqui, esse pensamento de que assim, existe uma desconexão, né, da própria prática do marketing, da divulgação, que a gente tem hoje terapeutas com ferramentas muitas vezes básicas, energéticas, etc. E a gente tem um convite muito forte do marketing digital, querendo que você inove, que você crie algo novo, só seu, que te faça diferente, associando muito a questões palpáveis, quando na verdade nós estamos falando de posicionamento de serviço. Quando você é terapeuta, você tem que ter muito cuidado para você não se desvirtuar dentro desse universo que está sendo trazido para você e que você crie ilusões em que você acha que tem que criar algo novo e às vezes você está plagiando, às vezes você está copiando, só mudando a capa para criar um método único, um mecanismo único que o próprio marketing estimula. E eu vou dizer a vocês, tudo que eu apresento aqui foi algo que eu nunca vi da forma como se apresentou para mim através das mandalas de ascensão. Aquilo simplesmente foi um caminho que foi se abrindo intuitivamente, multidimensionalmente, eu fui recebendo respostas. Então, se eu puder dizer para vocês, calma, existe um caminho que parece que a gente precisa de uma hora para outra encontrar o seu poder, uma resposta, algo que é só seu e que você atropela e passa por cima de tudo, porque parece que só assim, gente, muito disso é ego. Existe uma caminhada, essa caminhada ela é um fluxo. Primeiro você vive uma experiência, daquela experiência você tem um ganho, daquele outro ganho uma outra porta se abre. Eu já vi pessoas que chegaram dentro do trabalho, que eu sabia que o trabalho das mandalas iam gerar um caminho tão grandioso de despertar, e a pessoa ela só estava ali querendo encontrar respostas para o trabalho que ela estava querendo construir, ou seja, ela estava dentro do projeto para pegar informações de como ela ia adaptar para o projeto dela, e não funciona desse jeito. Porque existe uma energia que está por trás, existe um serviço que precisa ser verdadeiro, genuíno. E às vezes as pessoas não entendem. Então, assim, quando você entra numa tecnologia venusiana, independente se você vai trabalhar com essa tecnologia ou não, o primeiro pilar, como eu já disse, é você começar a entender como funciona esse projeto e ser canal de manifestação aonde você estiver.
Então, o próprio desenvolvimento multidimensional, sua biblioteca viva, sua consciência, o conhecimento da formação que está ali dentro, de todos os aspectos de desequilíbrio, de energia, de multidimensionalidade, de missão de vida, porque nós vamos trabalhar, inclusive, agora na ativação com a mandala monádica. A mandala monádica, ela trabalha a missão de vida. Existe um módulo gigante onde eu falo só sobre missão de vida, sobre fractais, sobre serviço. E ali você está se desenvolvendo. O segundo processo é você começar a ter uma ferramenta que você começa a atuar, né? O segundo pilar, que você começa a atuar em outras pessoas. Independente se você está trabalhando como terapeuta ou não, essa tecnologia ela ficou ativa no seu próprio DNA. E quando ela está ativa no seu próprio DNA, aonde você estiver, você vai ser canal, ainda que você nem intencione, nem sequer tenha consciência. Porque você se torna uma ferramenta de serviço planetário associada a esse comando estelar e que, a partir daqui, todas as sintonizações que você vivenciou, você acaba sendo canal. Às vezes, em uma palavra, você está irradiando códigos de luz. Às vezes, num abraço, às vezes no tocar das mãos, às vezes numa palavra, às vezes numa live, às vezes num lugar que você está familiarmente falando. Eu vivi isso quantas vezes na minha vida, sendo canal para isso. E o terceiro pilar, que eu acho que é fundamental, que tem a ver com essa missão de vida que a tecnologia venusiana traz, é a consciência da própria missão através da mandala de missão pessoal. Muita gente fala assim, eu quero saber qual é a minha missão. E sabe para onde a pessoa vai? Consultar um médium ou uma pessoa no Instagram que faz mapa de missão de vida e que vai canalizar a sua missão de vida, e você sai com um monte de informação e aquela informação nunca se materializa daquele jeito. Porque, na verdade, você está buscando fora uma resposta que você precisa trilhar na sua própria caminhada. E você está dando o poder ao outro de te dizer qual é a sua missão. Você chega e fala, quero saber qual é a minha missão de vida. Eu já fiz isso, gente. Quem nunca fez isso aqui, né? Quem já fez aqui? Comenta aqui no chat. E você dá poder para o outro fazer um acesso completamente limitado do teu campo, encontrar uma resposta que não vai ter aplicabilidade nenhuma na sua prática do dia a dia, porque na verdade você nem vai conseguir entender aquela decodificação, aquela informação, e aquilo vai ficar guardado na sua memória, na sua gaveta. Pode até ser que depois de um tempo, quando você encare e vivenciar essa jornada, pode até ser que você tenha um insight, conecte com aquele dia que alguém falou alguma coisa e você faça assim, agora eu entendi. Mas vocês percebem que, na verdade, a efetivação do viver a missão de vida não tem a ver com uma resposta, com uma investigação, com uma canalização, com uma atividade. Ela tem a ver com o trilhar. Então, a minha pergunta aqui é, quais são as escolhas que você faz? Qual é o caminho que você está escolhendo trilhar de fato para que você manifeste a sua missão de vida? Então, quando você se depara com a sua mandala de missão lá dentro da tecnologia venusiana, os venusianos dizem assim para nós, né? A mandala de missão é aquilo que vai ser o seu poder, mas é exatamente a sua principal cura, a sua principal transformação e o seu principal desafio. Então, dentro desse projeto, perpassando por essa jornada, você vai trabalhando internamente, sendo canal para o outro e vai vivenciando os seus processos internos, observando quais são os principais desafios que você tem. E a partir dessa cura pessoal que você está vivenciando, veja, você já está trilhando a tua missão, se desenvolvendo, sendo canal, mas ali você descobre um grande desafio, e esse grande desafio, ele tem o seu poder. E aí, quando isso acontece, é importante que você esteja sustentada por uma egrégora, que você não esteja nesse processo sozinha, porque senão esse desafio ele não se transforma em poder. É preciso tecnologia cósmica, é preciso energias estelares, além da Terra, para te tirar de um desafio de alma, que é onde mora a sua missão de vida, porque esse desafio de alma, muitas vezes, ele está associado a grandes emaranhados sociais, coletivos, vidas passadas, coisas que você já cometeu.
mas conhecimentos que também precisam ser resgatados. Esses conhecimentos, eles são sabedorias cósmicas, ancestrais, que está dentro do seu próprio DNA, mas que a própria densidade deixou com que você não mais acessasse. Então, é preciso, nesse momento planetário, apoio, trabalho de seres que estão em dimensões superiores, seres que não são desse planeta, para que a gente possa, de fato, trabalhar com tecnologias que nos tirem desse lugar, que nos impedem de viver a nossa missão. A nossa missão, ela é única. Quando você fica se espelhando no outro, quando você fica encontrando resposta no outro, você fica presa nessa ideia. Né? Então, quando você fica preso numa ideia de algo que alguém te disse, você se limita a perceber a caminhada que está se abrindo para você. Você fica preso a encontrar uma atividade que está associada àquilo que te disseram. Quando você não trabalha com tecnologias cósmicas que vão te tirar desse lugar, porque o que o inconsciente coletivo quer? O que a matrix de controle quer? Que você não manifeste, que você fique na matéria, não é? Que você fique perdido na matéria. Então, obviamente que sozinha você não consegue trabalhar esse grande desafio da sua jornada para que ela se transforme no seu próprio poder e a partir do seu próprio poder você de fato conseguir encontrar aquilo que você é bom, aquilo que tem a ver com o teu talento, aquilo que vai fazer assim, não, nisso daqui eu consigo ajudar nessa camada de trabalho, nesse grupo de pessoas, pessoas que vivem tal situação. E amanhã essa missão ela pode ser redirecionada para um outro caminho, mas você está pronto, pronta, como um canal a serviço da nova Terra, conectado com seres estelares, com um comando. No caso, o comando venusiano, que trabalha com o processo de ascensão, com o ancoramento da nova Terra, que nos dá orientação, canalização o tempo inteiro do que está acontecendo no planeta, para qual caminho que eu vou, o que eu faço, como eu me direciono. E a partir disso eu vou trilhando a minha missão, me empoderando cada vez mais e me curando cada vez mais nesse processo, né? Então, gente, primeiro a gente trilha para depois a gente encontrar os caminhos. Primeiro nós precisamos começar a trilhar o caminho para encontrar quais são as direções dentro desse caminho. Então, sai desse lugar onde você pode estar sentado, esperando alguém te dizer qual é a sua missão, esperando você encontrar uma resposta para em si você começar a fazer algo. Começa a ir em algo que chama, que teu coração chama. Toma coragem de se aprofundar em algo que vai transformar a tua vida verdadeiramente. Porque quando você começa a fazer esse trabalho com ferramentas, tenha ferramentas, tecnologias cósmicas nas suas mãos, né? Códigos, símbolos, para você ser canal para o outro. Porque quando você se manifesta e se coloca a serviço de uma egrégora, de um comando, isso vai dentro daquela estrutura, vai gerando um movimento de troca. Ao mesmo tempo que você está a serviço, você vai recebendo fortalecimento e direção. Então, essa troca do dar e receber, na matéria com o espírito, também começa a acontecer na sua jornada. Então, gente, a missão é igual, eu até coloquei aqui para não esquecer, ser canal da nova Terra. Ser canal da nova Terra. Então, busque agora não a tua missão de vida, mas qual é o caminho que você precisa para ser canal da nova Terra. Para ser canal, independente da atividade, se você vai ser terapeuta ou não, comece a fazer escolhas para que você se torne canal de tecnologias, para que você possa entender como funciona a multidimensionalidade, como funcionam os comandos que estão monitorando o projeto da Terra. A nova Terra é um projeto, a Terra é um projeto. Então você precisa estar associado, e eu tenho certeza que você está sendo chamada para isso. Vocês precisam estar associados a um comando, ao próprio projeto, um comando cósmico que atua no monitoramento do projeto, porque fica muito mais fácil
de você encontrar a tua missão, de você sentir realização, pertencimento, parte de um projeto maior e você assumir o seu lugar único, sentar ali naquele lugar que é um lugar único e especial que é só seu, ok? Existe uma caminhada de muito aprendizado nessa jornada, não só na missão de se autodesenvolver, como também de apoiar o outro e se desenvolver junto com o outro, como também de servir o próprio planeta, o projeto planetário. Eu não vejo outro caminho de desenvolvimento da missão de vida que não trilhar uma jornada junto a um comando cósmico que tem como base o desenvolvimento da nova Terra. Que você aprenda tecnologias para que você possa ser canal para o outro. Eu não vejo outro caminho. E é exatamente a partir daí que você vai encontrando a sua jornada. É ali que você experimenta, peraí, agora eu vou fazer por aqui, agora eu vou fazer por aqui, agora eu vou fazer por aqui. E você vai criando esse fluxo. Então, o caminho, a trilha que precisa ser seguida, ela é a partir de um norte, e esse norte ele está através das tecnologias cósmicas. Eu estou trazendo aqui essa consciência, porque eu sei que muita gente acompanha o meu trabalho, sabe que eu tenho as tecnologias cósmicas, a própria tecnologia venusiana disponível, mas independente disso, eu precisava trazer, porque assim, eu vivo recebendo mensagem no privado de pessoas que querem respostas de mim e não estão dispostas a trilhar a caminhada. E essa caminhada da sua missão só você pode trilhar. Não sou eu que vou te dizer o que você vai fazer, mas eu posso te convidar para você estar comigo nessa jornada, para você estar junto com o comando venusiano para trilhar esse caminho e sim manifestar a sua trajetória. Bom, vamos fazer agora a ativação. Importante, sempre vocês perguntam, nesse momento a gente tem os dois projetos principais, que é o TMA, que é a Tecnologia das Mandalas de Ascensão, e o PCA, que é um programa de autodesenvolvimento, eles estão fechados nesse momento. O que eu tenho para dizer a vocês, quem quiser se inscrever na lista de espera, eu recomendo muito a formação TMA, que é a Tecnologia Mandala de Ascensão, porque eu acredito que essa tecnologia ela é que está mais preparada para te direcionar na sua missão de vida. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, ainda com a lista de espera fechada, digita aqui TMA, a Bartira ela vai entrar em contato com você para te explicar e para ver se é o seu momento, se faz sentido para você, se faz parte do encaixe, se você está pronta para essa jornada. E a gente vê como fazer para a entrada na próxima turma e quais são os caminhos que você pode trilhar aí para você vivenciar essa jornada e sim manifestar a tua missão. Ok? Digita aqui TMA. Vamos lá agora fazer a nossa ativação, que tem a ver com essa missão. Essa é a mandala das mandalas de ascensão, é a mandala monádica. Esse é um símbolo extremamente poderoso de integração da matéria com o cosmos, de conexão com aquilo que você veio fazer, com o encontro da tua missão de vida. Então, que você possa receber essa energia aqui, que é exatamente o que nós vamos ativar agora, para que você sinta esse chamado interno, para que você possa seguir a tua caminhada alinhado com aquilo que o universo está te chamando, sem criar bloqueios na sua própria mente de idealização. Esses bloqueios eles são muito associados na verdade, ao seu próprio processo de boicote pessoal, né? Em geral, a gente vai criando o distanciamento da missão porque a gente está sem condições de sair dela, porque a gente nem tem como atuar sem tecnologia. A gente está tão preso em emaranhados e é desafiador mesmo. O próprio campo da Terra tem uma resistência gigantesca e você vai se afastando. Toda vez que você sente um chamado, você quer encontrar um caminho mais rápido, você quer que alguém faça por você e aí você sai dessa jornada. E aí você vai de novo para esse lugar e aí você se afasta de novo dessa jornada e isso começa a ser constante e você fica sempre terceirizando a tua missão,
carregando dentro de você a tua insatisfação de não estar realizada no mundo. Então, o que nós vamos fazer aqui nessa ativação é fortalecer o seu chamado interno, a tua coragem para que você faça os movimentos necessários, mas isso não funciona se você não fizer movimentos conscientes. Por isso essa live foi tão importante para trazer essa percepção mais ampla a respeito da missão, a respeito dessa caminhada, para que você perceba que é hora de atuar. A nova Terra ela está chamando e não é só isso, a transição planetária ela está cada vez mais esmagando. Desculpa, eu não gosto de falar desse jeito, mas é a verdade, porque está sendo um movimento muito doloroso para muitas pessoas que não têm essa coragem de entrar de cabeça de verdade, focando no seu próprio desenvolvimento. E quando você faz isso, você começa a ser encurralada pela transição planetária. Essas energias fortes, elas começam a tirar você daquilo que te traz felicidade. A missão de vida tem muito a ver com felicidade, com alegria, com serviço. E você está vivendo a nova Terra mesmo com esse caos planetário. Eu vivo, gente, a felicidade. Eu vivo a alegria. Eu vivo o serviço. Eu sinto a conexão espiritual multidimensional e não só eu, várias pessoas que estão dentro desse projeto, porque escolheram dar esse passo. Então, que você não deixe a tua mente te paralisar, te procrastinar, te impedir de fato manifestar o que você veio fazer, encontrando atalhos e caminhos fáceis que justifiquem a sua falta de coragem e movimento para de fato trilhar a tua missão. Lembre-se, a missão é um caminho, não é uma resposta, não é uma atividade. Eu te convido então a trilhar essa missão o quanto antes, porque quanto antes você fizer esse movimento, mais você vai estar pronta para trabalhar na transição planetária, mais você vai estar a serviço da luz e recebendo esses benefícios internos do seu processo de autocura e de autodesenvolvimento. Vamos lá fazer a nossa ativação agora. É sempre importante vocês terem um copo com água. Nós vamos conectar muito fortemente a Atlântida, inclusive. Eu estou aqui com o meu cristal Atlante, com as atividades que estavam lá na Atlântida, que estavam completamente conectadas com a espiritualidade na fase da Era de Ouro, juntamente com o comando venusiano, trazendo aqui esse chamado para o seu coração, para que você se movimente nesse despertar, que você quebre essas construções completamente distorcidas de missão. Quanto mais você se ilude, constrói ideias e crenças a respeito disso, mais você se distancia da sua caminhada verdadeira e plena. Então, que você saia dessa idealização e dessas barreiras para que você possa servir e trilhar de fato a sua missão. Trilhar a sua missão. Vamos lá. Vamos respirando profundamente. Honiwa, Honiwa, Honiwa. Awatihin ayakanierache. Haniakani. Ashia mahaniakana. Jeye. Jeye. Fazendo a conexão com o chamado da alma. Hanachi, Haniekiri. Abrindo nesse momento a conexão com a nave Estrela de Vênus, conectando todas as pessoas que estão conectadas a esse momento aqui, seja ao vivo, seja em gravação, para que possam receber, conectando os copos com água, para que possam receber a frequência da emanação desse trabalho. Ao finalizar a ativação, vocês podem tomar um gole com água e guardar o resto para a noite, deixando ao lado da cama, dando permissão para que os trabalhos continuem durante o período da noite. De manhã, tomem o resto da água desse trabalho. Haniakani Shia, Voachaya, Maniekani, Hanarachaya, Joa, Kaya Shia, Han, Han,
Shemacha, Han, Shemacha, Haniekara, Awatinga, Awatin, Hanikanie. Amados Rotahuana, nesse momento aqui presentes, para reforçar tudo que foi trazido, manifestando o caminho para essa jornada da missão na Terra. A missão, ela é de ancorar a nova Terra. Todos vocês que entraram no campo planetário vieram de um projeto, vieram de um serviço, para que pudessem, de fato, vivenciar essa experiência, contribuindo para os movimentos necessários. Mas, dentro dessa densidade, simplesmente esqueceram o que vieram fazer. Por várias e várias vidas e encarnações, tentaram encontrar o caminho da missão, porém foram interceptados pelo esquecimento, por emaranhados e frequências densas que regiam o campo da Terra e que neste momento já estão modificados. É o momento propício para trilhar a missão de vida. É o momento propício para sentir o chamado dos vossos corações e atuarem com as tecnologias que fazem parte da sua estrutura de DNA. Trabalhar com essa tecnologia que nós estamos trazendo para a Terra não é uma entrega nossa para que vocês atuem. É, na verdade, a sintonização do próprio DNA pessoal de cada um, que já carregam essas tecnologias dentro de si. Atuar com essas tecnologias é despertar em si a própria missão do serviço aqui na Terra, que vocês escolheram no momento em que entraram com o projeto. É tempo de despertar, é tempo de acordar, é tempo de manifestar e de trilhar a sua missão, seguindo o fluxo da caminhada da Terra, recebendo o apoio e a sustentação desse comando cósmico que carrega o contato com a sua família cósmica. E se você está aqui nesse momento, é porque sente no teu coração e de alguma forma esse chamado se manifestou. Nós vos emanamos frequências luminosas para retirar a ilusão do que te faz criar regras e crenças que te distanciam da sua jornada como um ser cósmico vivendo uma experiência na Terra. Que esse campo que está sendo ativado nesse momento seja restaurador, seja calibrador para que você encontre a sua direção. E nós estamos de braços abertos para, se assim for a escolha do teu coração e o teu momento, para que você possa receber todo o apoio e a sustentação desse trabalho do ancoramento da nova Terra através da tecnologia venusiana. E com as naves irmãs, a Fraternidade Rosa de Órion, o Comando de Santa Esmeralda e vários seres e origens cósmicas que estão atuantes, pleiadianos, os arcturianos, os sirianos, os andromedranos, os lirianos, os antarianos, os capelinos e também os venusianos, que são parte desse projeto Terra Ativo, através do mestre Sanat Kumara. Que essas frequências de luz atuem diretamente em vosso coração, em vossa pineal, em vosso chakra frontal, para que estabeleçam um alinhamento pleno do que de fato é o trilhar a missão. Hanayechai Hanakeshni Amanchi Hanayaramate Orokonayarna Hanieka Cheya Haniakiashni Amana Uro kana cheya hania cheya hania koreshnaya haye kania haya chi hawati hinhaye kanieshnie mani. Códigos sejam ativados nesse momento nas águas que estão conectadas em todos os campos etéricos, alinhando a família cósmica, cada ser aqui presente, recebendo o benefício amoroso dessa entrega, desse serviço,
para que todos que estão aqui possam vivenciar a linda experiência de manifestação dessa missão, da missão que realiza, que prospera, que flui, que direciona e traz felicidade ainda na matéria, integrando o espírito e a matéria de forma plena e unificada, como deveria ser desde o início das civilizações, e que por conta das quedas e do campo de densidade, essa estrutura ela virou dualizada. Que possam integrar nesse momento essa frequência. Hanache, haye, kaniyeshnie, acheya mahania kaniche rashu honoa, acheya kanira chishnie mani kaniyeshia kanau hono, honiwa, honiwa, honiwa. Respirem profundamente. Sintam essa energia reverberar. Agradeço profundamente mais uma vez essa experiência do meu servir aqui, para que você possa encontrar o seu caminho. Estou aqui de braços abertos para te guiar nessa jornada. A minha gratidão profunda, profunda, profunda. Honiwa, Honiwa. Depois, por favor, comentem nessa live, curtam essa live, assim que ela subir gravada, deixem comentários, partilhem para aqueles que estão buscando a sua missão de vida. Vamos expandir a luz, porque a luz deve ser compartilhada. Eu vejo vocês. Honiwa, Honiwa, Honiwa.